O nosso tema do estudo de hoje, da nossa fala de hoje, é Chico Xavier e Emmanuel, o quinto evangelista. Emmanuel, esse grandioso espírito, né, que veio cumprir, através de Chico Xavier, uma grandiosa obra espiritual. Né? A ligação espiritual entre Emmanuel e Chico vem de muito longe. Né? Eles viveram várias reencarnações juntos, né? Várias experiências juntos. Nem a missão de Emmanuel e nem a grandeza de Chico Xavier. Né? Nós não temos ainda a capacidade de compreender isso, transcende a nossa compreensão. A missão desses dois espíritos começou lá atrás. Né? Kardec ele foi amparado e auxiliado por centenas de espíritos superiores, né, de alta hierarquia. Espíritos que foram designados pelo próprio Cristo para integrar a falange do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, né? Emmanuel, ele veio, né, integrar a falange do Espírito de verdade, que participou, inclusive, ativamente da codificação, para que o pensamento do Cristo fosse efetivado na promessa do Consolador prometido aqui na Terra. A tarefa de Emmanuel, como médium direto do Cristo, né, que ele era médium direto do Cristo, médium das esferas crísticas, né, transcende a nossa compreensão. As reencarnações anteriores, mais conhecidas, né, por nós espíritas, é quando ele foi um senador romano, né, chamado Públio Lentulus. Nessa encarnação, como senador romano, ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus pessoalmente. Então, essa história está lá no livro 2 Anos, né, quem quiser conferir depois, quem ainda não leu, gente, vale a pena ler, né, que é uma história muito linda, né. Então, e é contada pelo próprio Emmanuel, né, assim. Só que ele contou essa história não para fazer uma biografia dele, né, ele contou essa história trazendo a história do cristianismo. E como a experiência que ele viveu para servir de ensinamento e de exemplo, né, para a humanidade. Né? E depois disso, ele reencarnou como um escravo chamado Nestório, né, uma história que é contada por ele também no livro 50 Anos Depois. E depois, na próxima reencarnação, ele foi também escravo, né, chamado Basílio. Essa história está contada no livro Ave Cristo, que é outro livro maravilhoso, gente, um romance lindíssimo, que vale a pena também conferir. Em 1549, bem na época, né, do descobrimento, né, começou a colonização do Brasil, lá no século XVI, ele veio para o Brasil, liderando um grupo de jesuítas, e ele veio com a missão de catequizar os habitantes da Nova Terra. E 4 anos mais tarde, né, em 1553, veio da Espanha também para o Brasil outro padre, né, que era Chico Xavier, reencarnado como o padre José de Anchieta, e veio com a missão de catequizar os índios. Então eles vieram para trabalhar juntos, né, já vinham com esse compromisso da espiritualidade. Os dois, Emmanuel, né, e o padre José de Anchieta, tiveram um papel muito importante também na colonização do Brasil. O padre Manuel da Nóbrega participou da fundação da primeira capital do Brasil, que foi Salvador, né, ele ajudou a fundar Salvador. E depois ele fundou a vila de São Paulo de Piratininga. Deixa eu ler aqui, porque a língua está dobrando, não, viu, gente? A vila de São Paulo de Piratininga, né, que foi onde iniciou ali a cidade de São Paulo. E depois, em seguida, ele ajudou também na fundação da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele reencarna de novo como o Frei Damião, que está no livro Renúncia, né, que ele era o confessor, o mestre, o orientador de Alcione, né, a protagonista da história do livro Renúncia. Depois dessa 11ª reencarnação, ele volta ao Brasil, né, como padre, novamente, só que dessa vez ele reencarna no Rio de Janeiro como chamado Padre Amaro, mas ele não fica conhecido, né? Ele vive no anonimato, não se torna uma pessoa conhecida, porque essa reencarnação tinha um objetivo dele aprender a falar a nossa língua portuguesa, a língua portuguesa do Brasil. Então, ele precisava aprender, né, se adaptar à pronúncia do português brasileiro, para ele ter facilidade de trabalhar com o Chico, né, principalmente na escrita. Então, olha como a missão já vinha sendo preparada, né, há muito tempo atrás, né, há várias reencarnações. No livro Diálogos e Recordações, a história do Chico e de Emmanuel é uma história tão linda, né, tem tanta coisa para falar. Então, no livro Diálogos e Recordações, que é de autoria do Arnaldo Rocha, para quem não sabe, foi o marido da Meimei. E ele era amigo pessoal de Chico Xavier, né, lá em Pedro Leopoldo, que ele conviveu com o Chico mais de 50 anos. E aí, nesse livro, ele relata que Chico teria reencarnado também mais de 20 vezes antes de vir como Chico Xavier. E em várias dessas reencarnações ele foi mulher. O que explica, né, teria assim, explicação para a sensibilidade que ele tinha de compreender o sentimento maternal e do interesse que ele tinha também em consolar, né, as mães, né, isso fazer parte da sua missão, né, consolar as mães. É interessante que na pesquisa que eu fiz sobre as reencarnações de Chico, não tem uma reencarnação que fala que Chico cometeu erros, cometeu crimes, cometeu isso ou aquilo de errado. Em todas as reencarnações dele aqui na Terra, ele já era um espírito de sentimentos nobres. Já tinha aquela bondade, né? já era sempre voltado para o bem comum, né, da coletividade, e era sempre fiel aos princípios evangélicos cristãos.
A vida dele nunca foi fácil, em nenhuma reencarnação. Sempre enfrentou muitas dificuldades e sempre passou por muito sofrimento também. Então, todas essas experiências, né, difíceis, de muito sofrimento que ele viveu em todas as reencarnações, foram para ampliar, né, o conhecimento dele, né, a elevação espiritual dele, e também lapidar, né, cada vez mais os seus sentimentos, né, para que ele ficasse bem preparado, né, para a missão grandiosa que ele deveria vir cumprir. Nós vimos André Luiz falando que o espírito passa por milhões de reencarnações até chegar à perfeição relativa. Quando o espírito chega à perfeição relativa, que é o modelo, né, que nós temos aqui na Terra, que é o máximo que a gente pode alcançar aqui na Terra, depois disso o espírito ainda vai viver mais bilhões de reencarnações para chegar a ser um Cristo, para chegar nas esferas crísticas. Então, quer dizer, o aprendizado, né, nunca termina, é infinito, né, está sempre aprendendo, está sempre reencarnando. Se não for na Terra, vai ser em outros planetas, em outras esferas, né, mas vai estar sempre em evolução, até se tornar um Cristo. E está completamente em comunhão com Deus, como Cristo era, né, sempre em comunhão com Deus, né, como Jesus era. Né? Chico nasceu médium, já nasceu médium, né, preparado, pronto para desempenhar a tarefa dele. Quem já viu o filme também sabe, né, o sofrimento que o Chico passou na infância dele, né, sabe que a vida dele toda sempre foi marcada pela dor, pelo sofrimento, né, por muitas dificuldades também. E o que se refere à mediunidade, né, ao espiritismo, ele enfrentou muitos problemas, né, no começo. Ele era muito perseguido, né, principalmente pela igreja, né, e também pelo povo ignorante mesmo da época, e porque também ele era de família católica. Né? Inclusive ele foi coroinha, né, do padre lá em Pedro Leopoldo, né, como criança. Ele via e falava com os espíritos, né, desde a idade de 4, 5 anos, mas ele não era compreendido, né. E Chico, ele só conseguiu, né, entender o que estava acontecendo com ele e se tornou médium espírita somente aos 17 anos de idade. Porque médium, para ser médium, para desenvolver mediunidade, não precisa ser espírita. Não precisa nem mesmo ter religião para desenvolver mediunidade. Né? A mediunidade ela é inerente ao espírito. Então todo mundo tem, mas nem todo mundo desenvolve. Né? Então por que a gente desenvolve? Porque alguns têm a missão de trabalhar, né, com a mediunidade. Então para ser um médium, né, espírita cristão, é preciso adquirir o conhecimento espírita. Né? E mesmo sendo o Chico já sendo um espírito que veio preparado no plano espiritual, já chegou aqui na Terra pronto, né, para executar a missão dele, né, talvez até para nos dar exemplo, ele precisou primeiro estudar, né, o espiritismo e trabalhar no centro espírita, né, durante 5 anos, para depois ele iniciar o seu trabalho de psicografia. E em 1932, quando ele estava com 22 anos, ele psicografou a sua primeira obra, né, dele não, né, a obra dos espíritos. Ele psicografou essa primeira obra chamada Parnaso de Além Túmulo, que é um livro de poemas escrito por grandes poetas já desencarnados, mas que foram poetas muito conhecidos, né, como encarnados. Né? Como que esses espíritos, sem nunca ter conhecido o espiritismo, sem saber nada de mediunidade, como que eles iriam psicografar através da mediunidade do Chico? Sem nenhum conhecimento. Porque esse trabalho ele foi todo coordenado pelo espírito Emmanuel. Nessa época, Emmanuel já estava, né, coordenando a missão dele com o Chico. Né? Então, ele reuniu esses poetas no plano espiritual, ele esclareceu, ele orientou, né, ele organizou todo o trabalho do livro. Então, os poetas, eles vieram e entraram, né, ali com os versos, né, com a rima, e Emmanuel entrou com a ideia, com a mensagem. Né? Qual que era a mensagem que Emmanuel queria trazer nesse livro, Parnaso de Além Túmulo? A mensagem era provar que o espírito sobrevive à morte do corpo, trazendo poetas conhecidos, né, de todos aqui, né, na carne, poetas que não conheciam o espiritismo, e que o Chico, como, né, uma pessoa simples, humilde, como que ele poderia psicografar poemas de poetas que ele nem havia conhecido. Então Emmanuel surge como literário na vida de Chico, né, e depois do Parnaso de Além Túmulo, em 1935, e aí veio Cartas de uma Morta, né, que é também um livro da Maria João de Deus, que é a mãe do Chico. E a partir daí começaram então a surgir, né, outras mensagens, outras obras, né, de outros espíritos. Né? E quando saiu o Parnaso de Além Túmulo, Humberto de Campos, que é o conhecido irmão X, né, ele ainda estava encarnado e ele fazia parte da Academia de Letras. Mas ele não era espírita. Só que aí ele leu, né, o livro Parnaso, e ele então se tornou simpatizante do espiritismo. Ele era uma pessoa muito conhecida, né, também na Terra, fazia parte da Academia de Letras, né. Emmanuel foi buscar ele lá no plano espiritual e o convidou para escrever a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por que ele convidou Humberto de Campos? Também para provar, né, que o espírito sobrevive à morte do corpo. E Humberto de Campos teve permissão das esferas superiores, né, para
para visualizar, né, através da visão espiritual, toda a história do Brasil, né, em detalhes. Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, o Padre do Evangelho, vai ver detalhes que a nossa história física contada aqui também não conta. A história espiritual do descobrimento do Brasil, da colonização do Brasil, está nesse livro, contada por Humberto de Campos, que foi permitido a ele visualizar todos os detalhes que aconteceu na época do descobrimento do Brasil. Aliás, antes, né, quando Jesus escolheu, né, a terra, essa terra que era desconhecida, para ele plantar aqui a semente do seu Evangelho. Então ele já conta a história desde, né, de quando Jesus escolheu, né, a terra do Cruzeiro. Emmanuel realizou, então, através da mediunidade, né, de Chico Xavier, uma obra impessoal. Todas as obras, os romances que ele escreveu, contando a história dele, na verdade, ele queria contar a história do cristianismo. E ele abdicou, inclusive, do próprio nome, né? Porque Emmanuel não é o nome verdadeiro dele, né? Ele adotou esse nome como pseudônimo, né? Para quem não sabe, Emmanuel significa Deus conosco, e como médium do Cristo, ele veio para resgatar o cristianismo, né? Que havia sido adulterado, que havia sido deturpado. Então, as obras de Emmanuel contam a verdadeira história do cristianismo, né? Onde nos romances ele conta a história do cristianismo, né? E nas obras doutrinárias dele, ele explica cada versículo dos 4 evangelhos. E aí, dando continuidade à tarefa do Chico, em 1939, Chico psicografa o primeiro romance de Emmanuel, que é há 2000 anos, né? Esse romance traz o testemunho, né, dos cristãos, né, o sofrimento dos cristãos. Em 1940, ele escreve o segundo livro, que é 50 anos depois, que é uma continuidade aí há 2000 anos. Em 1942, ele escreve o Paulo e Estevão, né, que fala sobre a Casa do Caminho, fundada por Simão Pedro, né? E sobre os primeiros mártires do cristianismo, e fala também sobre a fundação das primeiras igrejas, né, que foi fundada por Paulo de Tarso. Em 1953, ele escreve Ave Cristo, onde ele conta episódios do cristianismo renascente. E, paralelamente, ele reescreve, então, os 4 evangelhos, né, das suas obras doutrinárias. E acho que a gente vai citar algumas, viu, gente, mas não são todas. Emmanuel escreveu mais de 100. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna. E nessas obras, então, ele comenta, né, os versículos do Evangelho. Estudar essas obras de Emmanuel é como a gente estudar, né, o Evangelho mesmo, a luz da fé raciocinada. Em 1941, ele escreve também o Consolador. Aí ele já está dando aqui uma continuidade, um desdobramento para as obras da codificação, né, as obras de Kardec. O Consolador é a continuação do Livro dos Espíritos. Em 1960, ele escreve Religião dos Espíritos, né, que também é uma sequência, e Justiça Divina, que é o desdobramento da obra também da codificação, Céu e Inferno. E também em 1943, Chico começou a psicografar as obras de André Luiz. Todas elas teve a supervisão de Emmanuel. Então, tudo que passava pela mediunidade do Chico tinha supervisão de Emmanuel. Emmanuel e outros espíritos aproveitaram a juventude de Chico, né, lá em Pedro Leopoldo, o sossego relativo, né, da cidade pequena, né, tranquila, né, para escrever os poemas, para escrever os romances, né, que eram livros, obras mais demoradas. O Chico até contava que, para ele escrever Paulo e Estevão, ele teve que ficar várias noites, né, várias madrugadas fechado no porão, né, para poder conseguir escrever a obra Paulo e Estevão, porque ela é bem extensa. Emmanuel e outros espíritos aproveitaram lá, né, a juventude de Chico. Por quê? Porque eles sabiam que dali um tempo o Chico viria para Uberaba, e aí a tarefa dele seria pública, seria de atendimento ao público, e ele não teria mais tempo, como de fato isso aconteceu, né, até o seu desencarno, né, desde que ele veio para Uberaba, ele começou, né, desde que ele foi no programa Pinga Fogo, ficou sendo conhecido, né. E aí as comitivas, né, começaram a vir, né, as caravanas, né, vieram para Uberaba à procura dele. Então, os poetas, né, que vieram, escreveram o Parnaso, né, em livro de poemas, eles vieram para chamar a atenção do povo, para reunir o povo, mostrar para eles o espiritismo, mostrar para eles a mediunidade, né, comprovar sobre, né, a imortalidade da alma, né, vieram para isso. Então, quando o povo já estava ali reunido, né, já tinha despertado esse interesse, aí vieram os doutrinadores, né, os espíritos doutrinadores, escrevendo as obras doutrinárias através do Chico, né, inclusive os livros de Emmanuel, de André Luiz, né, e de tantos outros espíritos, né, que trouxeram obras doutrinárias que eram para despertar o nosso raciocínio, né, e ajudar também a nossa evolução espiritual e moral. Primeiro, despertou a atenção, né, depois a consciência. Emmanuel escreveu mais de 100 obras através da mediunidade de Chico. Mas no final da década de 90, mais ou menos acho que 97, por aí, ele parou de escrever. Chico então teria revelado que ele, né, teria se afastado para reencarnar, né, que ele reencarnaria no ano 2000. E que ele viria nessa reencarnação para trabalhar com a educação, né, pela transformação, né, do planeta, né, pela regeneração, né, do planeta. Né. Então a tarefa desses dois espíritos, né, eles agora ali, né, quando o Emmanuel resolve, né, que ele decide que ele vai reencarnar novamente, é porque a tarefa deles estava concluída. Eles já tinham concluído a tarefa que eles se comprometeram a realizar.
E Emmanuel sabia também que assim que ele reencarnasse, Chico voltaria ao plano espiritual. Tanto que Emmanuel reencarna em 2000 e Chico desencarna em 2002, né? 2 anos depois. Então já era tudo programado, né? Então a missão de Emmanuel, junto de Chico, foi resgatar o cristianismo, né? Que tinha sido esquecido, que tinha sido perdido, com o objetivo de nortear os nossos caminhos para a evolução espiritual e moral. E é por esse motivo que ele é chamado de o quinto evangelista. E Chico representa para nós, né, principalmente para nós espíritas, né, o verdadeiro homem de bem, né, que o Evangelho nos descreve, né, também. Jesus afirmou que o Brasil seria o coração do mundo, né, a pátria do Evangelho, porque daqui deveria partir a luz da verdade, né, para todo o planeta. E foi do coração, né, amoroso, do coração puro, né, desse homem de bem, né, que foi Chico Xavier, que surgiu essa luz, né, tão grandiosa que irradiou para a maioria das nações. E que hoje, né, nessas nações, esses nossos irmãos que já conhecem a doutrina, que conheceram o Chico, que têm o maior respeito, né, admiração por ele, né, pelos seus exemplos, eles hoje já trabalham, né, pela divulgação da doutrina do Cristo, já exemplificam também o trabalho do bem, né? E isso nós devemos a quem? Ao Chico, né, a sua missão, a ele e a Emmanuel. E para nós brasileiros, né, Chico não deve ser lembrado apenas como uma figura representativa do Espiritismo. Então ele não é só isso para a gente, né? Ele é para nós o servo fiel, ele representa, ele simboliza para nós o servo fiel do Cristo, que nos deixou ser o maior mandamento, né, que o Cristo nos deixou e que o Chico vivenciou em toda a sua vida, o maior mandamento que o Cristo deixou. Porque ele amou o próximo como a si mesmo, sempre. Ele dedicou a vida dele, tem até uma música, né, que fala, ele dedicou a vida e a alma dele, né, à humanidade, né, a servir, né, à humanidade, né. Então ele nos deu o exemplo da verdadeira caridade. Então que nós possamos, né, todos nós, né, observar os exemplos, né, desse espírito tão grandioso, né, que a gente não tem nem capacidade para dimensionar a sua grandeza, e que a gente possa então se esforçar para aprender, né, a praticar no dia a dia, mas praticar com sinceridade, né, com a mesma sinceridade dele, com a mesma humildade, né, com a mesma bondade, para que aos poucos a gente vai aprendendo também a amar o nosso próximo. Então, gente, essa foi a nossa fala de hoje, tá? Que Jesus possa abençoar a todos, dar uma boa semana, e a nossa eterna gratidão a Chico e também a Emmanuel, né, por tanto ensinamento, por tantos exemplos grandiosos que eles trouxeram para nos auxiliar na nossa evolução. E para encerrar, eu vou fazer uma prece em homenagem ao Chico, né? Gostaria que todos acompanhassem o pensamento, né, levando a gratidão ao Chico, né? Vamos fazer a prece de Francisco de Assis, em agradecimento a esse coração tão grandioso que foi Chico Xavier, que é, né, Chico Xavier. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, permiti que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, não permita que eu queira ser mais consolado que consolar, nem mais compreendido que compreender, e nem mais amado que amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Nossa eterna gratidão a esse grandioso Espírito que é o nosso amado Chico Xavier. Que Jesus possa nos abençoar a todos agora e sempre. Assim seja.